Chegando aqui no canal da Gepanis, hoje eu vou utilizar aqui a amassadeirinha de 5 kg de massa pronta e vou também utilizar para assar esse hambúrguer que eu vou fazer hoje. E no forno, grande chefe da Gepanis, é só você seguir passo a passo dessa receita maravilhosa para você ganhar muito dinheiro. Vem comigo, segue lá! Então aqui eu vou fazer a esponja no método tradicional antigo. Muitas vezes eu fiz aqui dentro de uma vasilha. Hoje eu vou fazer no método antigo, onde você coloca toda a farinha em cima de uma bancada. Aí você faz um círculo no meio. Aí você coloca o fermento, um pouco da água. E aí nós vamos mexer isso aqui até formar a nossa esponja. Vamos mexer aqui até dissolver todo o fermento na farinha e fazer uma massinha bem homogênea. Aí eu utilizo aqui um raspador para colocar a massa mais para o centro. E aí eu vou dando ponto na minha massa aqui, sovando ela. Que o tanto de água já está suficiente, agora é só sovar ela. E vou colocar dentro de um bowl com um pouco de farinha. Do jeito que está aqui, vou colocar dentro desse bowl. E assim que crescer, vou cobrir com plástico e esperar crescer. Enquanto ele vai crescendo, eu vou ali na amassadeira e a gente vai fazer o processo do reforço dessa nossa massa. Então a gente vai colocar o que é o reforço dessa massa. Em si é os outros ingredientes que vai reforçar a esponja. A esponja é o ingrediente que faz crescer e aqui nós vamos colocar o reforço da massa, que é os outros ingredientes. Então vamos colocar lá na amassadeira. Então vamos agora deixar crescer. Vou colocar aqui a farinha, leite em pó, melhorador, o açúcar, o sal, as gemas e os ovos e o óleo, a metade da água e a manteiga vai ficar por último. E agora eu vou colocar para bater. Já cresceu, já evoluiu aqui, então vou colocar ela agora, junto com a massa já misturou e vamos deixar ela bater até chegar ao ponto de ver. Vou colocar ela aqui dentro. Agora é deixar ela misturar com a massa e chegar ao ponto de véu. Vou colocar a manteiga agora. Agora tem que colocar a manteiga e deixar chegar ao ponto de véu agora, que agora a manteiga vai dar mais essa força na massa aí. Está pronta aqui a massa, tá bom? Então vamos tirar a massa daqui para vocês verem como que tira a massa de uma amassadeira com a cuba pequena. A minha mão, ó, ela chega a encostar perto dessa parede. Aqui tem uma divisãozinha aqui, uma proteção, e aqui tem a cuba. Então a minha mão, ela quase pega aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daqui, ó, pra gente não machucar a mão. Então tirar a massa com o maior cuidado possível. É simples de fazer isso. Passa um pouco de óleo na mão. Se você quiser usar uma luva, tudo bem. Aí você vai pegar um cortador, um raspador como esse, vai cortar. Vai tirar assim um pedacinho da massa de cada vez. Não adianta querer tirar tudo de uma vez. Como a masseira é pequena, temos que tirar desse jeito, tá? Pega um pouco de massa e vai cortando. E vai tirando a massa cuidadosamente. Mas como muita gente me pergunta como fazer a retirada da massa, eu estou explicando para vocês. Pode tirar também com a mão. Você pode pegar com a mão, vai depender da massa, e retirar. Mas aqui fica mais fácil porque você corta a massa. E depois é só você ir retirando ela e puxando ela para cima. E vai tirando de pouco a pouco até tirar toda ela. E quando a massa estiver aqui dentro, estiver
aqui no aspiral, você não conseguir tirar mais ela daqui, fecha um pouco a amassadeira, dá mais uma ligada para que o aspiral dê mais uma mexida na massa e fica massa aqui do outro lado. E assim você vai retirando até tirar totalmente a massa de dentro da cuba. Nunca use mangueira com água ou jogue água dentro da amassadeira da cuba. Faça um trabalho mais lento, mas por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes você pode jogar água aqui, a água pegar e bater aqui, subir e automaticamente ela pode passar por dentro dessas arestas aqui, ó, dessas frestinhas aqui, e pode entrar aqui dentro ou em qualquer lugar aqui dentro da amassadeira. E como tem componentes eletrônicos aqui dentro, pode queimar, pode estragar, e aí você pode estragar a sua amassadeira por um descuido de uma coisa tão simples, que é tão pequeno que você pode limpar com um pano umedecido, passar uma buchinha. Vou mostrar para vocês a amassadeira. A massa já está pronta, deixei descansar aqui por 5 minutos. Agora eu vou dividir ela em bolinhas de 80 gramas a 85 gramas. Então eu vou cortar todas em bolinhas de 85 gramas. Já dividi todas as bolinhas aqui, deram 48 bolinhas de 85 gramas cada uma. Agora eu vou bolear elas e vou explicar algumas coisas aqui no boleamento, que às vezes as pessoas muitas vezes misturam alguma coisa no boleamento aqui e acaba dando errado aí na hora que a massa cresce, na hora que forma o pãozinho, a bisnaga, o que for. Então eu vou explicar direitinho como bolear corretamente aí, do meu jeito aqui. Eu sei que tem vários modos de bolear aí na internet. Eu tenho aqui duas bolinhas, duas massinhas para me bolear. Aqui eu tenho farinha e aqui eu tenho óleo. Tenho óleo aqui, ó. Se eu colocar essa massinha aqui, ela tá lisa, ela vai ficar com uma camada de óleo aqui embaixo. E se eu colocar essa aqui, ela vai ficar com uma camada de farinha aqui embaixo. E eu vou bolear essas duas massas. Ao bolear essas duas massas, o que vai acontecer? Essa massa ela vai fechar aqui. Ela vai fechar aqui, e o que vai acontecer? Esse óleo vai entrar para dentro da massa. Conforme eu vou rodando isso aqui, essa massa vai entrar para dentro e esse óleo vai formar uma parede aqui dentro. Conforme fica aqui dentro, ele vai ficar lá dentro, vai ficar uma parede. Porque ele não... Ó, vocês podem ver que ele vai ficar uma parede porque o óleo não vai grudar no outro, entendeu? Se você coloca óleo, ela não vai grudar. Você vai conseguir bolear ela. Você vai bolear essa massa e vai ficar bem boleadinha. Você vai vir aqui embaixo, vai fechar tudo mais e vai ficar bem boleadinha. A mesma coisa com a farinha. Você vai bolear essa parte de farinha, ela vai entrar para dentro. Você vai começar a bolear, ela vai entrar para dentro. Ela fechou aqui, ó. Então quando você fechar, você vai ficar boleando aqui, ela vai fechar aqui. Você vai fechar aqui e você vai deixar crescer os seus pãezinhos, sua bisnaga, o seu hambúrguer, e vai ficar crescendo. Quando isso aqui crescer, o que ocorre? Eu recebo várias mensagens de pessoas e eu já sanei essa dúvida para elas. Quando esse pãozinho cresce, aqui dentro ele criou uma barreira, às vezes para um monte de lado aqui, dos dois. E quando ele cresce, ele começa a formar um caroço aqui, uma bolha aqui, às vezes fica murcho aqui assim, cresce mais aqui, faz uma bolha para cá. A mesma coisa é esse. Às vezes ele faz umas cavidadezinhas aqui, fica um pão estranho, fica algumas... O que acontece aqui? A massa vai querer crescer. Conforme ela está crescendo, ela tem uma barreira de farinha aqui dentro, e aqui dentro ela tem uma barreira de óleo. Quando ela cresce, a massa quer expandir. Como ela não fundiu toda, ela não ficou totalmente junta, ela vai criar e vai começar a deslizar entre si, e ela vai crescer um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, e às vezes a sua bisnaga, o seu pão de hambúrguer, ele fica meio torto. Então eu acredito que isso não é certo, isso é errado, você utilizar óleo e farinha para fazer boleamento. Mas se vocês quiserem fazer assim, continuem fazendo, se deu certo para vocês, mas eu aconselho vocês não fazer assim. Agora eu vou cortar aqui e vocês vão ver como é que está por dentro. Vocês podem ver que cria, ó, isso aqui, ó. Ele vai criar, ó, ele vai criar uma bolha aqui dentro, ó. Essa bolha aqui é onde ela vai querer crescer e esse ar vai querer sair. Aí ele vai estufar essa massa um pouco para cá, um pouco para lá, para algum lugar ele vai querer crescer. A mesma coisa essa daqui. Ele vai criar essa bolha dentro, ó. Aqui tem uma camada de massa aqui dentro. Pode ver que ele vai saindo. Então quando acontece isso, o boleamento não foi correto. Vai acontecer que essa bolha que está aqui dentro, ele vai começar a expandir para algum lado. E aí conforme ele vai deslizando, ocorre o defeito aí nos seus pães. Tá bom?
E sempre que você for fazer sem utilizar óleo ou farinha, não utilize nada. Se a sua massa estiver boa, ela estiver úmida, tiver uma massa boa, pegou um ponto de véu legal e ela está uma massa perfeita, o que vai acontecer aqui? Se você achar que ela está meia ressecada, mesmo você colocando um plástico, você pega um Perfex limpo, umedece ele, deixa ele bem úmido. Aí você passa uma camadinha leve assim, ó, você só umedece um pouquinho a sua mesa. Vai ficar uma camadinha leve aqui, aí você vai bolear corretamente aí as massinhas que você tem para bolear. E aí vai ficar um boleamento perfeito, porque ele vai juntar, a massa começa a juntar, ela não vai criar uma bolha dentro. Ela vai juntar, a massa vai fundir uma na outra, ela vai grudar uma na outra. Então aqui se eu fazer assim, ó, ela vai fundir. Tá vendo? Ela não tem uma barreira, porque ela vai grudar, porque ela está grudando. Então automaticamente quando você começa a bolear, essas pontas elas vão entrando. Mesmo que tem gente que boleia, faz isso, que põe para cá, põe para lá, você pode perceber que ela vai grudar. Ela vai fazer a função aqui de grudar, de fundir a massa, vai ficar uma massa só. Agora quando você coloca farinha na mesa, o óleo, quando você coloca aqui, você está criando uma camada, uma parede para todo lado aqui. Então o correto é você fazer sem nada aqui, se a sua massa estiver boa, tiver um ponto legal, ou você pegar e passar um pouquinho de água aqui, um pano umedecido, como que um Perfex, bem umedecidinho assim, bem leve, passar uma camadinha e aí você desliza a massa tranquilamente e faz o boleamento corretamente. Aí você pode bolear do jeito que você quiser. Aqui eu boleio assim, eu sempre carrego para frente e faço isso aqui, ó. O dedão aqui que faz o trabalho de apertar por baixo da massa. E aí a massa vai ficando perfeita. Eu trago para frente e trago, ó. E aí você vai apertando. Cada profissional tem um jeito diferente aí de bolear. Esse é o meu jeito. Eu boleio com as duas mãos, então fica um jeito fácil. Quando você tem prática, você consegue bolear rápido. E aí você faz um boleamento perfeito. Se você bolear muito, apertar muito, eu vou mostrar o que vai acontecer aqui. Aqui já está no ponto legal, ó. Já fundiu bem, tá? Aqui está bem perfeitinho o boleamento. E agora eu vou bolear isso aqui um pouquinho além do que era para bolear. Se eu ficar boleando muito, apertando muito a massa, ela começa a estourar por cima. Ela vai começar a criar, ó, tá vendo? Ela começa a estourar por cima. E às vezes as pessoas mostram as bisnagas, os hambúrguer deles para mim, com essas falhas em cima. Ela começa a criar bolha, ó. Porque de tanto você ficar boleando aqui, apertando, acaba acontecendo isso, acaba ela estourando. Então quando você perceber que o boleamento já deu a firmeza na massa, ó, isso aqui já começa a ficar boa. Eu já dei uma ajeitadinha aqui, ela já começa a ficar boa. Então aqui ela já está lisinha, já está um boleamento perfeito aí, pronto para você colocar aí na assadeira. Muitas vezes as pessoas vão fazer sonho e aí faz isso, coloca farinha ou óleo embaixo. Aí quando fecha e essa camada fica por dentro, quando vai fritar o sonho, o que ocorre? O sonho ele está fechadinho aqui, beleza, você conseguiu fazer o fechamento aqui, ficou perfeito. Aí você fecha, coloca ele aqui. Quando você colocou aqui, ele vai crescer. Aqui dentro ele vai criar essa parede. Quando ele vai para o óleo, o que ocorre? O óleo, ele já, por ser óleo, ele vai começar a infiltrar na massa. E ele vai achar essas camadas aqui dentro, ele vai infiltrar dentro dela e vai começar a ficar aquele sonho feio, estourado, todinho embaixo assim. Então quando você funde a massa direitinho, a massa está umedecida, está num ponto legal, você conseguiu atingir um ponto bom da massa, aí você faz boleamento. Se você perceber que precisa de colocar um pouquinho de água, mas é aqui, só aquele paninho úmido aqui, e você consegue bolear e fazer isso aqui, a massa vai fundir legal. Ela é uma massa só aqui, não tem coisa. Se você ver que fica um pouquinho coisa aqui, é só você fechar aqui, nem precisa porque está bem fundida. Aí é só colocar aqui, pôr na assadeira e deixar crescer. Tá bom? Então eu vou bolear todas assim. Vou fazer o boleamento desse jeito aqui em todas as massinhas. Então não preciso eu bolear todas as bolinhas mostrando para vocês. Eu já estou boleando aqui, aqui já está um boleamento perfeito. É só colocar desse jeito na assadeira e esperar o crescimento e levar para o forno. Tá bom?
está no ponto aqui, já cresceu, já está no ponto para mim levar para o forno. O que eu vou fazer aqui? Agora eu vou pincelar gema. Eu tenho gema de ovos aqui com um pouquinho de leite. Então eu vou pincelar com um pincel de cerdas bem fininha. Vou passar uma camada bem fininha dessa gema com leite por cima de todos os meus hambúrgueres. Tá vendo? Ele tem a cerda bem fininha, então ele não machuca aqui as massas. Então eu vou pincelar todos desse jeito aqui e vou fazer alguns com gergelim. Vou pincelar do mesmo jeito que eu fiz o outro. Depois que eu pincelei, eu vou pegar um pouquinho de gergelim e vou jogar por cima. Então essa é uma opção que vocês podem fazer. Vocês podem fazer com gergelim e aí nós vamos assar eles. Olha que massa macia, que sensação branquinha, uma massa super macia, muito especial porque aqui você utiliza bastante gema, manteiga, então gordura aqui, o óleo, então a massa fica muito macia. É uma massa incrível para você, não é aquela massa porosa. Então é um hambúrguer aí que você vai ganhar muito dinheiro aí fazendo para você ganhar a sua clientela. Olha como que a massa é perfeita. Aí depois você coloca na chapa, vai fazer aquele, você sabe como é que faz, você é o mestre de hambúrguer, então você vai fazer, depois você vai colocar lá, vai rechear, mas olha como que é perfeito, a massa está lá embaixo e ele vai voltar porque a massa é perfeita. Então esse aqui é o hambúrguer que eu fiz com gergelim, olha só para isso, aí você tem as duas opções, são hambúrgueres maravilhosos, a massa sensacional. Se você quiser conhecer qualquer equipamento da Japanese, aqui embaixo na descrição do vídeo, o pessoal da Japanese vai deixar os links para vocês consultarem aí os equipamentos. Tenho certeza que você vai sair satisfeito e, sem dúvida, vai comprar um equipamento da Japanese aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e o bom Deus quer sempre isso da gente. Fui!